Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nós vamos iniciar o estudo dos gases ideais aqui no nosso canal. Bom, o estado da matéria, né, que nós vamos estudar aqui, o estado gasoso, ele ganha um destaque para nós aqui no ensino médio, justamente porque ele é um assunto bastante cobrado nas questões e não só na química se estuda isso, mas também na física, né? Se separa lá um momento específico para se estudar também os gases. E é de fato que isso é um assunto importante porque o ar que respiramos, como por exemplo, ele é um sistema gasoso. Então nós a todo momento estamos lidando, mexendo e utilizando o sistema gasoso, esse estado da matéria. Então torna-se importante o estudo dele, ok? Não apenas por isso, mas também processos industriais e toda uma outra gama de estudos depende muito dos gases. Bom, antes de tudo, eu queria começar com vocês exatamente pelo nome, gases ideais. Nós temos o que nós chamamos de gases reais e os gases ideais. Como o próprio nome sugere, aqui a questão é a realidade e idealidade. Quando eu falo gás real, eu estou falando de fato daquilo, da estrutura completa do sistema gasoso. Eu levo em consideração detalhes que são sim relevantes para o estudo dos gases. Só que a realidade ela traz complexidade. Então, esses detalhes, essas coisas, essas interações que envolvem o sistema gasoso, na realidade, traz muita complexidade para o estudo, certo? São detalhes que são muito importantes, que são cruciais para o estudo dos gases reais. Então nós vamos sair um pouquinho, né? Nós vamos sair da realidade e vamos ter que simplificar o nosso modelo para a gente poder, né? Para a gente poder entender com mais clareza e de maneira mais simples esse sistema. Ok? Qual dos dois está errado? Um está mais certo que o outro? Isso, na realidade, é simplesmente que um é mais complexo, há uma teoria mais complexa e outra é uma teoria um pouco mais simples, mas que dá para a gente entender perfeitamente situações que acontecem no nosso dia a dia, ok? Então, gases ideais, a idealidade do sistema gasoso, ela vai nos permitir de maneira mais simples entender esse estado, ok? Não vou explicar a questão de quando se aproxima da realidade, quando se aproxima da idealidade, essas condições de temperatura, pressão e tudo mais, não vou entrar em si. Nós vamos entrar direto então no estudo dos gases ideais. Então tenha em mente isso. Nós vamos entender uma teoria que é mais simples e porém que nos ajuda a entender sim comportamentos e acontecimentos e transformações que estão envolvendo o estado gasoso, ok? Então vamos lá. Nós vamos iniciar então pela teoria cinética dos gases, ok? Bom, essa teoria ela é uma teoria molecular. Então nós vamos entender como é que funcionam as partículas lá no microscópico, lá nas moléculas, lá na intimidade, lá nas partículas do sistema gasoso, ok? Bom, a primeira coisa que é importante para nós entender aqui é que no sistema gasoso as partículas elas estão afastadas uma das outras. Dentro dos estados físicos da matéria, o sistema gasoso é onde as partículas estão mais afastadas uma das outras. Então, a primeira característica que nós podemos tirar da teoria cinética é o afastamento, certo? Então, afastamento. Então, afastamento. As partículas no estado gasoso estão mais afastadas, tem um alto afastamento. Então, vou até colocar aqui uma setinha para cima, ó. É aumento, né? Aumento de afastamento. São partículas muito afastadas uma das outras, ok? Bom, eu sempre costumo dizer assim, né? Bem intuitivo. Se as partículas elas estão mais afastadas, isso permite a elas estarem muito mais desordenadas uma das outras, ok? Isso permite uma maior movimentação das partículas. Então, devido a esse afastamento, uma segunda característica que nós podemos colocar para o sistema gasoso seria exatamente isso: a movimentação.
Então, as partículas no sistema gasoso, elas têm uma alta movimentação. São partículas que estão altamente agitadas. Então, podemos colocar até mesmo aqui, ó, uma agitação, né? Alta agitação. Então, são partículas que estão altamente agitadas, justamente porque estão muito afastadas. Se as partículas estão cada vez mais separadas uma das outras aqui, ó, afastadas, isso permite que elas, ó, se movimentem mais livremente uma das outras. Então essas partículas, elas têm um movimento livre, elas têm um nível de organização menor porque elas estão mais longe uma das outras, OK? Então, dois pontos importantes para entender aqui. Um alto afastamento, partículas estão altamente afastadas, isso permite uma movimentação maior e por isso as partículas também têm uma agitação maior, OK? Bom, uma coisa interessante também aqui de falar é que essas partículas aqui, elas estão desordenadas. Então podemos até colocar aqui, se estão altamente afastadas, se tem uma grande agitação, grande movimentação, elas também estão desordenadas. Então desordenadas. Opa, que letrinha feia aqui. Desordenada. Então as partículas, elas também estão desordenadas, estão sem orientação, indo de um lado para o outro, OK? Imagina aqui que eu tenha isso aqui dentro de um sistema fechado. Vou tentar fechar isso daqui, só para você entender. Então imagina que eu tenho essas partículas dentro aqui de um sistema fechado. Bom, essas partículas, elas estão altamente agitadas, totalmente desordenadas, e isso deixa elas colidirem umas com as outras e colidir para tudo que é lado do sistema. Por exemplo, aqui, ó, essa bolinha aqui, ela vai colidir com a parede desse recipiente, né? Vai bater aqui e depois vai seguir o seu caminho para cá. Essa outra bolinha, ó, vai bater aqui, essa outra vai bater aqui, e assim vai. As partículas também estão colidindo umas com as outras. Por exemplo, essa bolinha aqui vai ir de frente com essa outra. OK? Ou seja, as partículas, elas estão colidindo com o recipiente aonde elas estão e elas estão colidindo umas com as outras. Então uma quarta característica para o sistema gasoso a nível molecular seria exatamente isso: colisões. As partículas, elas estão colidindo tanto com o recipiente aonde esse gás está, tanto umas com as outras. Partícula colidindo com partícula, molécula colidindo com molécula, OK? E essas são quatro ideias muito importantes para nós dentro da teoria cinética, porque praticamente tudo que a gente vai estudar vai envolver isso daqui, ó. O afastamento das partículas, a movimentação que elas têm, essa movimentação desordenada que elas possuem e as colisões que elas fazem umas com as outras e com o recipiente. E uma coisa bem interessante aqui também, trazendo essa questão da idealidade, é que, obviamente, no real, as partículas, como toda molécula, ela vai ter interação umas com as outras, certo? Aquelas interações intermoleculares, como a gente já viu em outras aulas, como força de polo, forças de Van der Waals e assim vai. E assim vai. Nesse caso, na teoria dos gases ideais, nessa teoria cinética, nós não vamos considerar que há interação entre as partículas, OK? Então, nessa teoria, nós desprezamos as interações. Então, aqui, ó, não há interação entre as partículas, OK? Então, nós desconsideramos a parte aí das interações entre as moléculas, OK? Isso é até uma característica da idealidade, desconsiderar essas interações, OK? Então, imagina só, partículas que estão totalmente livres de ação de forças, de interação umas com as outras, partículas que estão altamente agitadas umas com as outras, partículas que estão afastadas uma das outras,
Partículas que têm uma velocidade, uma movimentação desordenada vão para onde quer e elas estão a toda hora colidindo com o recipiente e entre elas mesmas, tá? Gente, isso daqui é a teoria cinética dos gases, ok? Exatamente esses enunciados definem a teoria cinética, ok? Se você entendeu isso daqui, você já entendeu muito bem aí os postulados da teoria cinética. Bom, agora é importante entender que dessa teoria cinética, dessa teoria molecular, da agitação das partículas do sistema gasoso, nós podemos entender uma coisa que é mais importante ainda, que é o que nós chamamos de variáveis do estado de um gás. Aí nós vamos para a parte macroscópica do estudo dos gases. Então aqui, ó, nós estamos falando do nível microscópico, ok? Nível microscópico. Agora, se você lembrar lá na primeira aula do primeiro módulo de química do canal, nós falamos que a química ela mexe muito com o macro e com o microscópico. Ou seja, tudo aquilo que acontece no microscópico, ou seja, no mundo das partículas, no mundo das moléculas, tem como consequência, gera como consequência aquilo que nós analisamos no macroscópico, ou seja, naquelas coisas que são visíveis a nós. Então, como que tudo isso daqui que a gente falou da teoria cinética influencia o macroscópico? Agora a questão aqui é o macroscópico. O visível, como é que o microscópico, essa teoria cinética, ela vai levar algo lá no macro, lá no visível? Como a gente pode entender isso? É totalmente tranquilo. Olha só. Veja só, aqui nós estamos falando, por exemplo, do afastamento das partículas. As partículas, elas estão altamente afastadas uma das outras, ok? Há um grande espaço entre elas e isso caracteriza o que no macroscópico? Gente, esse afastamento e essa desordenação, partículas desordenadas, acaba gerando o que nós chamamos no macroscópico do volume do gás. Professor, como assim o volume do gás? Veja só, gente, o volume que um gás ocupa é exatamente o recipiente aonde ele está. Por exemplo, se eu colocar uma pequena quantidade de gás num volume de 2 litros, o gás ele vai conseguir ocupar total aqueles 2 litros. Mas se eu pegar uma mesma quantidade de gás e colocar em 20 litros, com o tempo, com esse afastamento, com essa movimentação das partículas, elas vão conseguindo se espalhar por todo o volume, até que ela consiga ocupar todo o recipiente. Por isso, gente, que o volume de um gás, o volume do gás, é exatamente o volume do recipiente. Então, vou colocar aqui, ó, V recipiente. Tá? Então, volume do recipiente. Se o gás estiver num volume de 20 litros, o volume do gás é 20 litros. Se eu tiver um gás dentro de 50 litros, num recipiente de 50 litros, o volume ocupado por esse gás é exatamente os 50 litros. Ok? Então, o que garante o volume de um gás? Exatamente essas partículas estarem desordenadas, se movimentarem por todos os lados, e essas partículas estão altamente afastadas, o que permite elas se espalharem. Ok? Agora, professor, em relação a essa movimentação, a essa agitação das partículas, o que torna de visível para mim? O que consigo ver a partir dessa agitação das partículas? Bom, a agitação de um gás, a agitação das moléculas de um gás, gera uma variável de estado que é a temperatura. Então, temperatura. A agitação, gente, das moléculas, ela está relacionada com a energia cinética. Professor, o que é a energia cinética? É a energia de movimentação, certo? A energia de movimentação. Então, nesse caso aqui, quanto mais agitado estiverem as partículas de um gás,
mais energia cinética elas vão ter. Ok? Então, quanto mais agitado forem as moléculas de um gás num sistema, significa que eles têm muita energia cinética. Então, aqui, ó, se ele tem uma alta agitação, significa que ele tem uma alta energia cinética. Ok? Bom, e o que significa ter uma alta energia cinética aí? Bom, isso está associado exatamente à temperatura que esse gás vai ter. Porque moléculas muito agitadas vão ter uma alta energia cinética, uma alta energia de agitação de movimentação. Por consequência disso, o gás vai ser cada vez mais quente. Ok? Então, um gás muito agitado, partículas de um gás muito agitado, gera um gás quente. Então, aqui, ó, a temperatura ela está associada a exatamente a agitação das partículas. Então, ela está associada aqui, ó, à agitação das partículas. E essa agitação, ela está associada à energia cinética, ok? Igual a energia cinética. Quanto mais agitado, mais energia cinética, o gás mais quente. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos agitado for as partículas, menor a energia cinética e a temperatura desse gás é baixa, ok? Bom, agora vimos então a questão do afastamento, da movimentação, da agitação, das partículas desordenadas e essa colisão aqui, professor. O que ela vai gerar no macroscópico? O que consigo enxergar a partir dessas colisões entre as partículas do estado gasoso? Bom, a colisão ela vai gerar a pressão que o gás exerce dentro desse recipiente. Pensa comigo, gente, colidir é bater, certo? Se eu, por exemplo, dou um soco numa parede, obviamente que a minha mão vai, além de ser machucado, vai quebrar, obviamente, né? Mas eu vou dar um soco e a minha mão ela vai realizar uma pressão, ela vai pressionar o recipiente, né? Como é que se diz? Ela vai pressionar a parede lá de tijolo que eu bati, obviamente. Agora imagina todas essas moléculas aqui, gente, que estão aqui, ó, colidindo, 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 ó, todas elas aqui, ó, só na colisãozinha marota aqui, ó, só colidindo. Imagine se a gente somasse todas as forças, entre aspas, que essas moléculas estão gerando dentro do sistema, porque todas elas estão batendo contra o recipiente. Imagina se a gente conseguisse somar, fizesse um somatório de todas essas moléculas que estão colidindo com o sistema, é exatamente, né, entre aspas, a pressão que esse gás exerce dentro dos recipientes. Então, se eu conseguisse somar, todas as colisões, todas as batidas que essas moléculas estão fazendo aqui dentro desse recipiente, eu vou achar exatamente a pressão que esse gás está exercendo dentro desse recipiente aqui. Então a pressão, gente, ela está relacionada justamente a essas colisões. Justamente a essas colisões. E aí nós temos então essas três variáveis de estado dentro do nosso sistema, ok? Mais uma coisa também aqui, uma última variávelzinha que é bem importante para nós, que a gente vai estudar mais para frente, é a quantidade de matéria, tá? O mol, a quantidade de matéria. Que nada mais é, gente, do que a quantidade de gás, a quantidade de partículas que eu tenho dentro do meu sistema, ok? Então isso aqui é a quantidade, tá? Quantidade de partículas que eu tenho dentro do meu sistema, certo? Então, quantidade de partículas que eu tenho dentro do meu sistema. Então, veja só, o volume de um gás é o volume do recipiente aonde o gás está, certo? Isso vem do afastamento e do movimento desordenado das partículas. A temperatura que um gás tem é exatamente o nível de agitação que as partículas têm. Ou seja, é a quantidade de energia cinética que essas moléculas possuem. Quanto maior a energia cinética, mais agitadas são as partículas e, por consequência, mais quente é o gás. E a pressão que um gás exerce dentro do recipiente onde ele está é justamente resultado das colisões das partículas do sistema gasoso
com o recipiente aonde ele está. E mol, a quantidade de matéria, é justamente a quantidade de gás que eu tenho, a quantidade de partículas que eu tenho. Bom, era só isso por essa videoaula, né? Só isso, só essa quantidade de enunciados e teoriazinhas, né? Mas essa é um breve relato sobre a teoria cinética dos gases, ok? Então nessa videoaula nós entendemos como funciona, quais são os enunciados da teoria cinética, certo? Entendemos o gás no microscópico e depois entendemos como ele funciona no mundo visível, no macroscópico, relacionando com o microscópico, ok? Então, era isso. E na próxima videoaula nós vamos continuar desmembrando o sistema gasoso.